Eu, Daniel Miorim de Moraes, já fui um socialista. Para ser mais sincero, eu desperdicei anos da minha vida defendendo o socialismo. Eu fui uma pessoa progressista, eu li os principais autores, li Marx, li Engels, li Lenin, Lukács, me dispus a ler Borchardt, me dispus a ler Hilder Fink, me dispus a ler vários autores que, de uma forma ou de outra, formaram o meu pensamento. Li Frankfurt, mas também li Anderson. E nesse tempo todo, eu não sabia quão distante eu estava da verdade. A verdade é que o socialismo pode ser extremamente encantador. E, sinceramente, você pode se ver preso a sua vida inteira nele. Eu, entretanto, dou graças a Deus que deixei de ser socialista. E acredito que os argumentos que eu vou apresentar aqui para você, são 5 argumentos, vão demolir o prédio que o socialismo levantou. Um prédio que tinha a intenção de trazer um paraíso, que no final trouxe muito caos, muitas mortes, prejuízo. E no final do dia, uma quantidade gigantesca de frustração. Quais são os 5 argumentos? Eu vou explicar para você por que o socialismo não é capaz de calcular. Eu vou explicar para você porque, no final do dia, o capitalismo não é sobre exploração. Eu vou explicar para você um pouquinho sobre mente. O que é o materialismo? E por que ele não se sustenta? Eu vou explicar para você sobre incentivos. Vou explicar que o socialismo, no final do dia, se compromete com uma antropologia bem específica, com toda uma forma de tratar a sociedade. E por último, eu vou te explicar que o socialismo carece de um defeito fundamental. Ele é a prova de refutações. Porque no final do dia, ele é uma religião. Eu consegui me livrar dessa seita e eu gostaria que você prestasse atenção, porque você também pode se livrar. Ouça atentamente os argumentos e tente responder eles. Pode ser que você se surpreenda. Eu não consegui e agora estou aqui. Eu quero que você preste atenção nisso. Marx dedica a maior parte do seu tempo não a explicar o que é o socialismo, mas a atacar o capitalismo. O socialismo é como o ponto de partida. Ele já era socialista muito antes de escrever o Capital. Ele herdou essas ideias do Moses Hess e das discussões que ele tinha com os jovens hegelianos. Nada a ver com qualquer grande apologia feita através do estudo econômico. Não. A economia para Marx era uma arma. Tinha um propósito específico dentro de um arcabouço específico. Se você for parar para pensar bem no marxismo, a principal acusação do marxismo contra o capitalismo é de que o capitalismo é irracional. Ele provoca um grande prejuízo, ele é basicamente um grande caos. As pessoas, no final do dia, não têm como viver num sistema tão anárquico e ainda assim terem serviços básicos. Essa anarquia seria, supostamente, o defeito do capitalismo. E por Marx, a resposta dele era muito simples. Nós deveríamos nos tornar conscientes de toda a produção. Ao invés de simplesmente tentarmos, por tentativa e erro, alcançarmos uma sociedade produtiva, ao invés de milhões de produtores pensando em milhões de planos, deveríamos pensar em um grande plano. Um plano que envolvesse a todos, que levasse tudo em consideração. Um plano racional, que nos levaria à prosperidade. Esse plano envolvia literalmente e de forma muito clara que todos nos dirigíssemos a ele. A revolução. A revolução é o ato segundo o qual um conjunto de pessoas insatisfeitas, o proletariado, destruiria a estrutura produtiva
que nós temos hoje. É dela que emanam as ideias. É dela que emana a exploração. E é dela que emana o capitalismo. No final do dia, se isso fosse conseguido, rapidamente, assumindo a posse desse maquinário, assumindo a posse desses instrumentos, nós seríamos capazes de remodelar a sociedade. A sociedade não mais se perguntaria: como que eu vou me beneficiar da minha produção em particular? A partir de então, o sucesso da sociedade seria, no final do dia, o sucesso de cada um. E o sucesso de cada um seria o sucesso da sociedade. O que poderia dar errado? Por que isso é uma má ideia? A maior parte das pessoas provavelmente vai se perguntar isso. A maior parte das pessoas vai se perguntar por que os capitalistas, eles não percebem a beleza do marxismo. O marxismo tem a noção de que a humanidade está cada vez mais autoconsciente. A humanidade está cada vez mais acordada. A humanidade está cada vez mais crítica sobre si mesma. E de repente, se nós elevarmos esse criticismo ao máximo, até a própria produção, rapidamente nós teremos uma sociedade extremamente mais eficiente. Nós teremos uma sociedade extremamente mais igualitária. Nós teremos uma sociedade progressivamente mais feliz. O grande lance é que, para Marx, o momento em que nós estabelecêssemos a revolução daria origem a uma nova produção. Bem, os socialistas científicos já haviam tentado mais de uma vez. Nós vamos conversar sobre isso mais tarde. Mas eles haviam tentado mais de uma vez grandes empreendimentos, grandes tentativas. Eles tinham tentado colocar o socialismo em prática nessa vida, sobre um processo direto de organização, coordenação, de produção da vida humana. Dentro, no seio do capitalismo, no seio de uma idade, de uma sociedade mercantil simples, no seio de um sistema hostil ao socialismo. Marx declarou que todos esses eram hereges. Todos esses eram precursores, mas deveriam ser descartados. O socialismo sério não era um utópico que acreditava numa mudança ainda com as condições produtivas anteriores. Não. O socialismo sério era aquele que defendia a revolução. Nesse sentido, apenas após a revolução viria efetivamente a racionalidade que conseguiria unir a todos nessa grande ideia. A pergunta que Ludwig von Mises fez foi uma só: como? Veja, essa pergunta era proibida para os socialistas. Essa pergunta era proibida para mim. Eu, sinceramente, mais de uma vez, peguei pensando: por que eu não posso pensar nisso? Por que eu não posso sequer questionar se uma sociedade socialista funcionaria? Ok, eu entendo que, de acordo com o materialismo, as ideias que vão viabilizar isso ainda vão surgir. A estrutura social que me ajudaria a viabilizar e conceber isso ainda vai surgir. Ok, eu entendo isso. Mas não é possível antecipar isso de alguma forma? Veja, eu consigo imaginar a Idade Média concebendo imaginativamente como seriam os tempos de agora. Marx não teve muito contato com a literatura de Verne. Mas ele com certeza imaginou coisas que estavam muito à frente daquilo que ele pôde ver de fato. Por que eu não poderia imaginar a sociedade socialista? Eu acho que os livros do Perry Rodan me incomodavam muito nesse sentido, porque eu lembro que meu tio, que é petista, que era petista, Deus o tenha, ele me deu os livros de Perry Rodan. E o Perry Rodan fala de uma sociedade interestelar em que os humanos são os futuros novos herdeiros de um povo que domina todo o Império Galáctico. E eu me pegava pensando, sabe? Será que eu não posso fazer isso com o socialismo?
Eu me pegava pensando na psicohistória. Eu me pegava pensando em vários elementos de ficção científica que me levavam a refletir. Cara, será que não há como levar as mesmas coisas para dentro de uma sociedade socialista? A gente poder conceber isso ainda que a gente não tenha vivido ainda a revolução? Só que toda vez que eu perguntava isso, as pessoas me diziam a mesma coisa. Não, isso é uma questão a ser superada. Isso é uma questão menor. O que a gente tem que ter em mente é a condição do trabalhador. O que a gente tem que ter em mente é a barbárie. Ou isso ou a barbárie, né? As mortes do capitalismo. Quantas e quantas vezes eu não ouvi como resposta para algum questionamento: é isso ou a barbárie? Quantas e quantas vezes eu não ouvi que essa não era nenhuma questão, e que aquele que se dispusesse a perguntar isso era burro. Então eu devo ser muito burro, porque eu não entendo. Eu não entendo. E a primeira vez que eu li Mises, primeira vez que eu li Ludwig von Mises, que eu abri o Socialismo de von Mises, eu lembro de ter a explícita e direta convicção de que, quando ele disse que ele analisaria a comunidade socialista, eu dei uma longa risada. Então, tu é burro! Como que ele vai analisar a comunidade socialista? Como? Não pode! Por definição! Comunidade socialista, tu para lá! O que ele tá pensando? Eu não sabia como eu tava errado. Eu não sabia o quão errado eu tava. Porque eu não tinha noção do quanto o pensamento nos ajuda. Eu não tinha noção do quanto a lógica está acessível para todas as questões. Até mesmo aquelas que, convenientemente, em uma espécie muito sofisticada de ad hoc, os homens colocam para fora das suas preocupações. O intelecto não permite que a gente esqueça. De fato, é o caso que devemos investigar a sociedade socialista. E Ludwig von Mises nos apresenta, para isso, o argumento do cálculo econômico. Para a gente entender ele, vamos pegar um exemplo. O argumento do cálculo econômico. Preste atenção. Três pontes. Uma de concreto, a outra de aço e a última de madeira. A intenção delas é ligar duas cidades. Qual delas deve ser escolhida? Do ponto de vista meramente físico, as três são muito similares. As três muito provavelmente vão ficar de pé. E muito provavelmente o número de pessoas atendidas por cada uma delas será aproximadamente o mesmo. Principalmente se a cidade não for muito demandante. Então, como que eu sei qual deles eu escolho? Como que eu comparo uma coisa a outra? Qual é o mecanismo que diz para mim, no final do dia, eu quero construir a de concreto, a de aço ou a de cimento? Bem, a única coisa que pode comparar essas três pontes é o preço. Digamos que eu faça uma pia de platina maciça. A pia funciona. A pia consegue, de fato, entregar o resultado que ela almejava. Ela realmente consegue fazer a água escoar para as minhas mãos. Eu realmente consigo usar ela. E as pessoas ao redor diriam: meu Deus, que incrível! É uma pia de platina! Como eu sei se é uma boa ideia? Bem, existem milhares de usos que a platina possui, que são usos melhores. Se a pia de platina fosse comparada com uma pia de porcelana, eu rapidamente poderia pensar nesses milhares de usos. Mas a porcelana não tem outros milhares de usos possíveis?
Como que eu sei se eu devo fazer a porcelana? Ou se eu devo fazer outra coisa? No final do dia, Ludwig von Mises provou que toda economia socialista segue o mesmo padrão. Toda economia socialista é como a ponte que a gente não sabe exatamente qual a gente vai construir. A pia de platina, que desperdiça recursos que poderiam ter sido feitos de outra forma. São escolhas no escuro. São escolhas sem uma bússola. Sem um mapa que nos diga, dentre todas as possibilidades urgentes para essa economia, essa necessidade aqui que eu vou suprir com esse material. É uma questão de comparação. O argumento segue-se da seguinte forma. Se o socialismo quer abolir a propriedade privada dos meios de produção, as fábricas, as minas, a terra, mas ninguém é dono de uma siderúrgica, não vai ter trocas entre donos. Se não tem trocas, não tem. E se não tem um mercado de bens de produção, bem, não tem preço para eles. Eu não saberei, afinal, quantas unidades de platina valem uma unidade de porcelana. E se eu não sei, como eu faço para planejar a economia? Veja, não é uma coisa que eu posso determinar. Não é uma coisa que eu posso dizer, esse é o preço. Porque é uma informação que ela foi condensada e que milhões de pessoas, de uma forma ou de outra, estabeleceram milhões de relações de proporções entre as duas coisas. E o resultado do preço é a proporção entre todas aquelas coisas. Você tem noção? O preço da platina é a relação entre todos os bens que existem numa economia em um determinado momento. É quantas porcelanas ele vale, mas também é quantas águas ele vale. No final do dia, a escassez projetada de todos os produtos do planeta está quantificada no preço do cobre. E veja, isso não é o que a gente pode saber. Não é o que a gente pode carregar conosco. É uma informação demais. No momento, a gente tem possibilidades demais, decisões demais a serem tomadas, nós impreterivelmente vamos destruir riqueza. É como se fosse uma pessoa com uma arma no escuro. Ele vai acertar em alvos que ele não gostaria de acertar. E o debate, o cálculo econômico, reuniu, algumas das melhores pessoas que o mundo já viu. Grandes pensadores, socialistas e capitalistas. Pra você ter ideia, existem várias formas de resolver o cálculo econômico. E quando eu era socialista, eu mesmo dizia para mim, o cálculo está resolvido. Algumas dessas muitas formas de resolver o cálculo é a forma correta. E, sinceramente, economia não é a minha área, então tô fora dessa. Só que, olhando bem hoje, nenhuma das respostas era o suficiente. Pra você ter ideia, uma das formas de tentar resolver o problema do cálculo econômico foi simplesmente pensar em, ao invés de ter preços, vamos planejar em coisas. Vamos pensar uma determinada quantidade de carvão, de aço, e as toneladas dessas coisas são basicamente o que a gente precisa. Só que não existe realmente uma forma de você somar cimento com trabalho. Não há um denominador comum entre as horas de trabalho de um engenheiro e o cimento. Quantas horas de trabalho de engenheiro você precisa para cada tonelada de cimento? Em algum momento, tentou-se utilizar o mecanismo do Warren, né? As notas de trabalho. Vamos tentar fazer com que os preços sejam estabelecidos pelas horas de trabalho. O problema para ser muito sincero,
existe uma questão muito séria no socialismo sobre a diferença entre trabalho simples e trabalho complexo. E para os marxistas, todo trabalho complexo pode ser traduzido em trabalho simples. Mas não é bem assim. É difícil você, de fato, estabelecer uma relação direta entre o trabalho de um escavador e de um engenheiro. E tentamos, em determinado momento, resolver o problema. Você vê que eu me boto o tempo todo como socialista, né? Isso é um vício meu. Tentamos, em determinado momento, ou melhor, eles tentaram, resolver o problema do cálculo econômico, utilizando-se principalmente uma tentativa de aproximar-se do leiloeiro walrasiano. Tentar utilizar, de uma forma ou de outra, uma série de equações que estabelecessem certas constantes, a partir dos quais nós poderíamos pensar o mercado. Muitas e muitas formas foram tentadas, mas as respostas que foram dadas eram simplesmente boas demais para serem de fato questionadas. Por exemplo, Friedrich Hayek. Hayek percebeu que, veja, o grande problema que Mises colocou era uma questão relacionada à falta de meios de comparação. Para você fazer uma comparação, você precisa da informação em comum que compara duas coisas. Mas e se uma parte gigantesca do nosso conhecimento ele estivesse, na verdade, disperso na economia? E se, por exemplo, o dono de uma padaria soubesse que na sexta-feira as pessoas comem pão doce. Na sexta-feira as pessoas comem comidas mais agradáveis, palpáveis, coisas mais ultrapalatáveis. Será que esse conhecimento dele seria algo que ele optaria por dizer se alguém lhe perguntasse? Será que ele sabe disso? Será que ele sabe que todas as sextas-feiras ele se planeja um pouquinho mais para vender um pouco mais de doce? Muitas vezes esse conhecimento não está em lugar nenhum. Ele é inarticulável. E se ele é inarticulável, como é que possivelmente, se ele sequer chegou a ser tornado explícito, como é que a gente vai absorver isso? Veja, o único processo que gera, ao vender, lucrar, falir, alguma transmissão de informação, é o próprio mercado. Não há um mecanismo para acionar essa informação sem a utilização desses elementos. No final do dia, os inputs não estão nem lá. Debate do cálculo econômico foi um debate que afligiu muita gente durante muito tempo. Gente muito inteligente, gente muito competente, tanto do lado socialista quanto do lado capitalista. Mas em nenhum momento, nenhum dos argumentos do cálculo verdadeiramente chega lá. Durante muito tempo, como socialista, eu pensei que chegava. Eu nunca me perguntei muito sobre como é que, afinal, chega-se numa sociedade socialista e, uma vez chegando, como é que se resolve o problema do cálculo? Eu já tinha ouvido falar que Ludwig von Mises, que era um charlatão, tinha tentado colocar esse problema para o socialismo e que os socialistas tinham resolvido ele. Só que se eu soubesse que as respostas eram tão ruins, talvez eu não tivesse nem levado isso a sério. E talvez eu tivesse deixado de ser socialista há muito mais tempo. Quais foram as principais soluções? Bem, 4 soluções chamam a atenção. As 3 primeiras são bem interessantes, mas elas nem chegam sequer a encostar no problema. A primeira delas é planejar as coisas. Vamos pegar a quantidade de toneladas de cimento que a gente faz hoje e vamos supor o crescimento e uma certa interação com a sociedade. Vamos pensar em termos de toneladas de cimento. Se eu consigo produzir em 10 horas 20 toneladas de cimento, em 20 horas eu produzo quantas toneladas de aço? Vamos fazer com que haja uma relação entre aço e cimento e trabalhar com essa relação, essa proporção
para que as pessoas possam, de uma forma ou de outra, chegar no número em questão, né? Vamos comparar as coisas através das suas relações físicas. Isso não deu certo. A razão para isso é que as horas de trabalho das pessoas também eram algo a ser levado em consideração. Então você não poderia comparar horas com toneladas. Como que você fazia isso? E aí as pessoas pensaram, não, então vamos fazer assim. Ao invés de pensar em toneladas, vamos pensar na própria hora de trabalho que a produz. Se a gente tem 20 horas de trabalho de um lado, a gente tem 30 horas de trabalho do outro, é uma unidade comum, soma-se horas, descem-se horas e tá fácil. O problema as horas de trabalho não são todas iguais. A hora de quem escava é diferente da hora do engenheiro. É difícil igualar as duas coisas. Não tinha um caminho fácil para você dizer aqui equivalem-se a X horas de trabalho simples. E a última solução foi tentar colocar absolutamente tudo no papel e ver se as contas fechavam. Se era possível estabelecer relações econômicas com certas proporções e dizer, não, essa proporção aqui é a correta. Vamos apenas aplicar ela para toda a produção e já era. Só que veja, nenhuma delas conseguiu. Para mim, o melhor argumento que explica porque elas não conseguiram é o argumento do Hayek. O conhecimento está disperso na sociedade. O conhecimento, simplesmente, muitas vezes, ele não é nem articulado. Por exemplo, um dono de padaria, ele pode saber que numa certa esquina, numa padaria, numa das 10 padarias que ele tem mais pão doce. E aí ele compra mais material para fazer doce na sexta-feira. E nunca perguntaram a ele por que ele compra essa quantidade. Se perguntasse a ele, talvez ele nem respondesse. Mas essa informação está lá. E muitas vezes o mês fechou no verde por causa disso. A questão essa informação ela pode ser adquirida pelas pessoas através do preço. Por quê? Porque aquela pessoa lucrou com isso. Aquele preço foi um preço acertado e houve uma transferência de riqueza entre a pessoa que vendeu e a pessoa que comprou. Então, a informação foi passada adiante. Mas ela foi passada adiante sem ser articulada. A gente só sabe que naquele preço, naquele horário, foi comprado pela pessoa X a quantidade Y do produto Z. É só isso que a gente sabe. Veja, toda a articulação por trás dele, ela é desnecessária. Ela nem chega a ser, de fato, pensada. Mas ela é passada. Vê que coisa interessante. Veja só. Muitas coisas na economia, no capitalismo, elas são passadas sem jamais serem pensadas. A gente consegue propagar a informação, a gente consegue transmitir os anseios, as valorizações que as pessoas têm da sociedade, sem transmitir efetivamente nenhum pensamento. A gente propaga isso de forma não intencional. Mas teve uma última tentativa, que durante muito tempo fez com que o debate se tornasse muito mais fácil. Fez com que, afinal, os socialistas acharem que tinham vencido Ludwig von Mises. O mais interessante é que a resposta de Oscar Lange foi a resposta que durante muito tempo pensaram que tinha vencido Mises e tal, que tinha trazido certa tranquilidade. Ela tinha defeitos estruturais muito fortes, né? O que o Oscar Lange tinha em mente? Bem, eu posso fabricar os preços. Eu posso chutar um preço, definir uma certa quantidade. Os gerentes vão produzir até esse ponto. E de acordo com a falta ou a sobra de estoque, eu vou corrigindo. É uma questão de tentativa e erro. Eu lembro que o Orientação Marxista comentou dessa possibilidade para mim. Não, vamos apenas trabalhar com estoques. Eu respondi a ele o seguinte, e gerou um corte bem legal. Veja, eu trabalho com uma editora. Na minha editora a gente tem livros. Por exemplo, a gente vende o livro Socialismo de Ludwig von Mises. Eu tenho, geralmente, 100 a 200 clientes por produto que eu lanço. Digamos que eu queira atender o livre mercado
Eu vou ter simplesmente que me adequar a certas condições, vender a certos preços e ponto. Eu saberei rapidamente se eu estou lucrando ou não, porque os livros vão parar de vender. Agora pense no socialismo. Digamos que das 100 ou 200 pessoas interessadas em comprar livros de socialismo de von Mises, talvez porque elas queiram muito rir do livro, elas são socialistas, que nem eu ri, eu dei uma grande gargalhada, elas também querem rir. É uma peça histórica. As 100 pessoas que compram o livro, elas ficam muito felizes com o planejamento socialista ter garantido os 100 livros. Logo depois, no mês seguinte, porque o estoque está faltando, novamente, o planejamento socialista produz 100 livros. O que aconteceu? Você acabou de falir uma pequena editora socialista. Por quê? Porque o interesse, muito provavelmente, seria pelo próximo livro risível, não pelo livro risível anterior. Não há, nesse sentido, através da informação de eu vendi bastante desse daqui, a informação de que agora então eu tenho que fazer ainda mais desse daqui. Não é assim que funciona. Principalmente porque as coisas não têm demandas infinitas. No final do dia, simplesmente aumentar o estoque não é uma solução. E mais do que isso, o motivo pelo qual ele não pensou tão seriamente nessa questão é o mesmo motivo pelo qual o socialista não pensa muito nessa questão. Não tem o dele na reta. Quando você tem o seu na reta, você precisa pensar em todas as possibilidades. Você precisa pensar sobre o amanhã. Você precisa, no final das contas, pensar no longo prazo. Mas, no caso do gerente que Lange escolheu, nesse caso, orientação marxista, não há nada dele em conta. Não há nada dele em jogo. Tem muita obediência, mas nenhum raciocínio. É interessante que muita gente fala, não, Miori, mas é porque foi uma inteligência humana tomando uma decisão de produção. Ela deixou algumas coisas de fora. Vamos usar uma IA, e a IA vai resolver o problema. Só que, gente, o problema não é, vejam só, quantas variáveis existem, quantos cálculos existem. O problema é que os dados para fazer a comparação, para alimentar o algoritmo, não estão lá. Para vocês terem ideia, na União Soviética, mais de uma vez, pregos grossos demais foram feitos. Por quê? Porque colocaram que havia uma meta para ser produzido por aquela fábrica de pregos naquele mês. Já no mês seguinte, disseram, não, vamos colocar a quantidade. E aí, rapidamente, os pregos foram se tornando muito finos. Por quê? Para fazer mais. Então, do simples fato, e aí eles não cabiam mais. No que é grosso demais, estava grande demais, e no que estava fino demais. No final, eles não cabiam aonde eles tinham que ser inseridos. Então, no final do dia, o gerente está sendo ultra racional, ele está fazendo a melhor coisa do ponto de vista da racionalidade dele, mas do ponto de vista do alcance do objetivo do planejamento socialista, não dá certo. Atender as demandas necessárias para atender os requisitos da burocracia não são as mesmas demandas de para atender as pessoas. E as pessoas que se tornarem donos, administradores desses sistemas, eles rapidamente se tornaram bons em suprir as necessidades do sistema, da burocracia, e se tornaram cada vez mais distantes das pessoas. E o Mao Tse, ele conta que isso acontecia o tempo todo. Tinha um lustre ultra pesado, porque como era por tonelada de lustre, o lustre caía quando você botava no teto. Fizeram isso com abajur. O abajur tombava. Tu entende? Por quê? Porque botaram uma relação que devia ser uma relação capaz de ser ordenada à produção, e não era. Não havia uma questão, para além da questão física, a questão econômica.
E boa parte do que foi feito na União Soviética só foi feito porque a União Soviética importava os preços lá de fora. Porque tinha quebrado a bússola que a própria União Soviética usava. Então, no final do dia, a gente vê que o Marx tentava dizer que era irracional, o capitalismo que não funcionava, o capitalismo que era tentativa e erro, era o capitalismo que, no final do dia, se comportava de uma forma anárquica. Só que, na prática, von Mises provou que é o contrário. A utopia é o socialismo científico. Sem propriedade dos meios de produção, você não tem cálculo. Não tem como ser mais racional sem cálculo. As mesmas acusações, as mesmíssimas acusações que Marx usou, Mises pode virar para ele e dizer, veja só, veja como são as coisas. 60 anos antes da queda do Muro de Berlim, quando o Lange já tinha dito, não, tem que ter uma estátua do Mises, porque o Mises nos ajudou a resolver o problema, porque o Mises nos fez pensar e aqui a gente resolveu o cálculo e tal. Ludwig von Mises não viveu para ver, mas o Muro de Berlim caiu pelos exatos mesmos problemas que Mises apontou. O cálculo econômico era impossível. Não era possível coordenar sem preços. E não é possível, são possíveis preços sem trocas. E não é possível troca sem propriedade privada. Toda a estrutura que a gente conhece de economia nos leva a acreditar que o socialismo é economicamente impossível. Bem, esse é o primeiro ato de 5. 5 argumentos que eu vou fazer contra o socialismo. Próximo argumento. Eu vou atacar a exploração econômica. A própria ideia da teoria de valor de Marx. Eu pretendo fazer uma resposta tão convincente que as pessoas não terão coragem de falar dela. Isso é a mesma coisa que foi feita por H.W.B. Joseph, um lógico, líder da Academia Aristotélica, Sociedade Aristotélica, para ser mais específico, que provocou mudanças significativas na forma como os capitalistas passaram a organizar o argumento contra a teoria do valor-trabalho. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dos tópicos que eu escolhi mencionar. Eu tentei fazer isso da forma mais simples possível. E tentei, no final das contas, mostrar alguma coisa que, se eu tivesse visto antes, eu dificilmente não teria me convencido. Eu teria me perguntado se é verdade, eu teria ido atrás das questões, eu teria pesquisado. Eu, ao menos, teria me questionado seriamente sobre essas questões. E se você se questionar, pode ser que você também saia dessa seita. Que Deus te abençoe. Até logo mais. E valeu!